Oi, eu sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós-Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros que lemos com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Valendo. Tá valendo. Não aceitar, Olá. Eu não quero que grave. Então não vai ter, pessoal, desculpa, a gente ia fazer um episódio. Foi cancelado. A cancelado. gente esqueceu de avisar que ia ser gravado. Tá bom. Olá, pós-faceiros, pós-faceiras e pós-faceires. Está começando mais um episódio do Pós-Fácil. E nessa temporada a gente está com convidados, né? Então hoje a gente vai falar sobre capas de livros. E para falar sobre isso, a gente convidou um artista catarinense, né? E meu amigo, o Nestor Júnior, que está aqui com a gente no nosso estúdio. Não tem um estúdio. Ele já ilustrou algumas capas, né? E tem algumas histórias aí para contar pra gente também. Trouxe as capas preferidas dele. Inês, vai aí, se apresenta para quem não te conhece, né? Quem você é e como que você veio parar aqui no Pós-Fácil. Tá, vamos lá. Olha, já vou começar botando ordem isso aqui. Aí lá vem Na verdade, eu tinha 2 pronunciamentos oficiais para fazer antes de a gente começar. Ah, tá. Tá? A Agora gente não eu tenho combinou 3. isso. A gente não combinou Não. isso. Agora eu tenho 3, que acabou de surgir o 3. terceiro. Vou Ai, começar meu pelo terceiro, que é, Tá. vocês deveriam nos apresentar, porque é muito chato a gente se apresentar, muito intimidador, assim. Tinha que criar toda uma apresentação. Já chegou na gente. crítica. Esse aqui é o quê? Que a gente assim. seja o quê? A Tati Bernardes. Escreva um texto para cada convidado, né? O que eu vou falar de mim, meu Deus? Tá, antes de me apresentar, eu quero fazer o segundo pronunciamento. Ok. Que é o direito de resposta da zoação que vocês estão fazendo comigo sobre o nome Carolendo com Stephanie. Porque não era uma sugestão de verdade. Não era uma sugestão de verdade, era uma zoeira. Era uma zoeira. Mas era ótima. Bitch, please, né? E Ai, a terceira... Nestor, gente. Quem chamou Nestor? Cancela. Ai, não começou a gravar ainda. Ai, que pena. Vamos de novo. Não, mas a terceira é legal. Tá, por favor, né? Porque como bom ouvinte do Pós-Fácil, eu tenho uma quente para vocês. Que é o quê? O WhatsApp do Zeca Camargo. Se vocês quiserem... Meu Deus! É isso. Chegou. Nosso momento chegou. E Stephanie? É sobre isso. Nossa! É aquela história dos você conhece 5 pessoas, né? Tem degrau. Nem eu conheço direito, tá? Que fique claro, mas... Mas seu WhatsApp já é amigo? Não, é o Nestor que vai nos colocar nas viagens do Zeca, então. Mesmo porque eu também vou, né, meu amigo? Claro. Também vou estar lá, o Zequinha aí, ó, no próximo aniversário, chama nós. As mesmas piadas, né, de todos os episódios, enfim. Não, é o Zeca Camargo e o Chico Felice, eles nunca são esquecidos nesse podcast. Ah, que bom. Mas então vamos lá, falando sério, mas não tanto. Sou Nestor Júnior. Oi, querida. Vai, querido, pode falar. Sou Nestor Júnior, artista visual, catarinense. Não sei muito o que falar sobre mim, é difícil, mas trabalho com artes tem mais de 10 anos. Trabalhei alguns anos também como ilustrador. Na verdade, essa coisa da ilustração com artes visuais, ela vai se confundindo um pouco ao longo da minha carreira. E as pessoas também confundem um pouco o que é uma coisa e o que é outra. Também acho que pode ser legal falar disso mais à frente. E acho que vai aparecer porque também as propostas de livros que eu trouxe, assim, acho que acabaram indo muito para esse caminho. Enfim, é isso. Eu não sei muito o que falar sobre livros.
Ele é catarinense, faz a Marília Gabriela. Como é que a Marília Gabriela te apresentaria? Ah, Nestor! Hoje não. Não. Isso Ele só entre os amigos. imita a Marília Gabriela, gente. Só entre os amigos bem próximos e quando eu estou um pouco ácido, que ainda não é o caso, porque eu não comecei a tomar o meu Jorge Amado, que o Gabriel, aliás, fez em homenagem a esse fácil. Eu printei, porque essa imagem eu quero. E o drink chama Jorge Amado, né? Então. Estarei querendo a receita. Achei lindo também. Vamos, a gente vai mandar depois na news, tá? A receita Isso, do drink. Ótimo. Achei ótimo. Achei perfeito. Não é boa? E ainda com uma cachaça comprada lá em Paraty. Então, assim, quem for para a próxima Flip pode comprar cachaça. Olha, tudo assim, tudo conectado. Meu Deus, o Nestor, ele não tem nada que ele não faça pensado, sério. Gente, não tem nada aqui gratuito, entendeu? É verdade. Nada aqui é gratuito. Tudo está conectado, tudo tem a ver com literatura. A cachaça está ligada a isso também, enfim. Muito bem. Não, a gente recebeu críticas, Nes, a gente recebeu críticas que a gente demora muito para começar o assunto. E aí, é verdade, mas enfim, a vida é assim, a vida é sobre espera, a vida não é sobre assim. Como é que é aquela música da... Chico Xavier. Não, aquela música da menina lá, que ficou famosa, que ela fala assim, que tem que abraçar os pais, que não sei o quê. É isso, eu ouço essa música. Trem bala. A vida é trem bala. Mesmo porque o tempo, ó. O tempo, ó. A vida é um sopro. Passou, Sueli. Passou. Tá, os memes. O meme da Sueli, esqueci o nome, da Andréa Beltrão e da Fernanda Torres. Tá, vamos então vamos colocar na news. Vamos para o assunto, para os ouvintes não reclamarem. Vai lá, Carol. Desculpa, eu vou começar falando um pouco sobre a história, né, das capas de livros, como que começou essa história de ilustração nas capas, né? Os primeiros livros, eles eram encadenados em couro, não tinha nada, assim, de ilustração, e só a partir do século XIX que começou a se usar a imagem nas capas, porque a impressão dos livros ficou mais barata, né, com a invenção das máquinas de imprensa a vapor, e a partir de 1820, os livros se tornaram realmente se criou a necessidade de vender livros, então eles precisavam ser atrativos e tal para os leitores, e ganharam concorrência, né? E aí, com isso, nessa época, predominava o estilo Art Nouveau nas capas, e tem um designer de capas que ficou muito conhecido por essa época, marcou uma época, assim, o estilo dele eu achei muito legal, eu achei umas capas dele, assim, e achei muito lindas, que é Aubrey Beardsley. Todo mundo sabe que eu não sei falar inglês direito nesse podcast, eu sempre falo errado, mas depois vocês olham lá na news. E ele foi o primeiro, assim, que criou um estilo de capas, de estilo de ilustração, e o desenho dele é muito bonito mesmo, é preto e branco. E depois, quem também consagrou, assim, os desenhos e o design foi a editora Penguin, que até hoje é uma editora que investe bastante em capas, principalmente de clássicos, né? Quando eles relançam clássicos, a Penguin tem uma coleção da Jane Austen, que é muito linda, dessa editora, que eles relançaram recentemente. E foi a partir de 1935 a Penguin inventou as brochuras paperback, que tornaram também os livros cada vez mais acessíveis e aumentou, né, a busca por livros, aumentou o mercado e os livros viraram algum artigo que tinha que ser muito bem vendido. E hoje a gente sabe que a ilustração de capas é uma das categorias do Prêmio Jabuti, né, o maior prêmio de literatura do Brasil, e também que tem alguns artistas que se tornaram especialistas, né, na produção de capas. Nes, você faz aquarelas, você faz artes visuais, né, diferentes tipos, colagem, e como que você pensa capas? Tem algum diferencial na tua produção? Qual que é o teu processo de criação quando você recebe uma encomenda de capa de livro? Te dou um dado, meu amor. Ela já começou toda na história ali, maravilhosa. Então, essa coisa meio curiosa, assim, porque
Eu comecei a minha vida profissional como ilustrador. Eu sou de uma cidade pequena, do litoral norte de Santa Catarina, que é Penha. Poucas pessoas conhecem, mas quando eu falo Beto Carreiro, Beto daí elas, Carreiro. daí elas, claro. E, enfim, adolescente lá do interiorzinho, não sabia muito bem o que fazer, mas já desenhava. Acabei caindo de paraquedas num estúdio de ilustração em Blumenau, por vias de um contato do filho de uma mulher que minha mãe trabalhava como diarista na época. E indo para Blumenau, eu comecei a trabalhar com ilustração, que era mais voltado para moda e fazer algumas coisas para publicidade. No caso, eu fazia mais a parte de estamparia para o mercado de moda na época. Então, eu achei que naquele momento era o que eu poderia fazer. Eu não tinha muita ideia do que fazer com desenho profissionalmente, assim, né? Então, eu acabei indo para lá em Blumenau, acabei indo parar nesse estúdio e pensei, gente, é isso que eu vou fazer da vida. Não existe outra possibilidade para um rapaz como eu, do interior e tal. Mas daí, ao longo do tempo, as coisas foram mudando. Eu sempre mantive uma produção de um trabalho autoral, paralelo a esse trabalho que eu fazia na indústria. E chegou um determinado momento que eu tive que fazer uma escolha, porque eu comecei a fazer umas primeiras exposições. Acho que foi um momento efervescente do Brasil muito bom, assim, ali no final dos anos 10. Aliás, final dos 2008, 2009, ali, início dos anos 10, né, no caso. E daí eu comecei a trabalhar com o meu trabalho mais autoral mesmo, assim. E eu nunca mais pensei em ilustração, assim, nunca mais quis fazer ilustração, porque sempre tem uma coisa de conflito entre o trabalho autoral e o trabalho de quando você vai interpretar uma obra de alguém, né? Ou fazer uma encomenda para, sei lá, mercado editorial, mas mais voltado para revista, por exemplo, ou de publicidade, enfim. O único trabalho que eu consegui manter de ilustração foi justamente as colaborações com autores de livros, né? Que eu acho que a relação com essas pessoas, com esses clientes, entre aspas, né? Eu coloco assim, que são mais parceiros do que clientes, ela flui de uma maneira muito diferente do que quando é com um cliente, um parceiro comercial, assim. Então, eu acho que fazer essas capas, e as capas que eu aceitei fazer também, porque não é todo o trabalho que eu acabo fazendo, eu sempre tive muita sorte de encontrar pessoas que entendiam isso, que não queriam apenas uma ilustração do texto, mas uma colaboração narrativa também para esse texto através da capa ou através das ilustrações, né, que também aconteceu de ilustrar livros no miolo do livro, né, não só na capa. Então, se dá de várias maneiras, assim, né, que perguntou como acontece. Tanto aconteceu já de pessoas, por exemplo, a minha primeira capa, vou mostrar para vocês, depois a gente manda tudo na news, tá, galera que está ouvindo aqui. Tem que descrever. Tudo na news e nas redes sociais. Isso, o primeiro livro que eu ilustrei, que eu lembro, se não foi a pessoa que foi, me perdoe, mas enfim, que eu lembro foi a Cláudia Yara Vetter, que é uma poeta catarinense. E a Cláudia, a gente se conheceu no curso de francês, que aliás foi o mesmo lugar que a Carol também acabou se aproximando mais de mim, assim, né, Carol? Foi o contato mais intenso, inicial. Foi quando a gente virou amigo, assim, foi na Isso, francesa. E a Cláudia, ela tinha 18 para 19 anos, era super nova, ela tinha já lançado um livro, esse mesmo livro, com uma capa bem feinha, desculpa, Cláudia, mas eu sempre te falei isso. E quando ela foi fazer a segunda edição do livro, ela me chamou para fazer a capa. Na verdade, ela pediu autorização para usar uma imagem de um trabalho meu, que já existia. Então, isso é uma das formas também da ilustração aparecer na capa. Quando o autor ele se identifica com um trabalho teu, já aconteceu acho que umas 3 ou 4 vezes, assim, e ele só pede autorização para usar essa imagem, né? Então, ele já vê na obra visual o texto dele, então ele acha que já cabe. E a segunda maneira, justamente, é quando tu recebe o texto e interpreta o texto e cria a partir do texto, né? Que é muito legal também. E as últimas experiências foram todas assim, né? De receber esses originais ou essas primeiras impressões PDFs, enfim. E é muito louco, porque parece que não é um livro quando você recebe assim.
Parece que é um texto solto, né? É muito engraçado. Aham. Sempre que aí, quando tu lê, tu vê a força do livro, assim, dá uma... também acho que eu tive sorte de ilustrar autores fodas, assim. Eu acho que também, né? Não sei se é que tu também cria um carinho pela obra por estar fazendo parte de uma certa maneira, mas eu acho que não só isso. Sim. Mas textos muito bons, muito tocantes, aquele tipo de texto que tu começa a ler, vou ler umas páginas agora para ver o que dá, e no fim não vai dormir, não consegue dormir porque precisa terminar. Enfim, e criar a partir desse texto, né? Do que esse texto, às vezes, eu peço algumas palavras dentro desse texto para servir de guia, para fazer essas ilustrações. Às vezes é uma sensação também que o texto me traz. Não sei se caberia muito ilustrar isso, mas, enfim, vou ilustrar. O Amor de Bicho, por exemplo, está bem ruim essa luz, mas que é do Marcelo Labs, do ano passado. Eu tinha um esboço de um trabalho meu em andamento, e quando eu li o texto, eu pensei muito que aquele esboço poderia caber nesse livro, assim. Então já parecia que a gente estava, enquanto ele criava um livro, eu estava criando um trabalho que já dialogava com o que ele estava fazendo. Então acontece esse tipo de coisa também, ou pode ser um pouco de preguiça, não sei. Mas eu Ah, falei eu, isso para ele também. mas talvez Que, é uma olha, coisa que tu já tá em mente, né? Assim, já tá na tua cabeça, e quando você lê o texto já faz a conexão, né? Não é? que é bem maluco, assim, mas que, enfim, eu nem sabia que eu ia fazer o livro, sabe? Uma coisa assim. Quando eu falei para ele, eu falei, olha, tu pode me dizer que não quer, tá tudo bem. Porque pode parecer assim, nossa, que preguiçoso, já vai pegar o negócio pronto, né? Mas ele aceitou no fim, e daí também tinha outras ilustrações no miolo do livro, né? Então, Quantas ilustrações né, tu faz, assim, para propor para o autor? Tipo, são diferentes, tem opções de cor que a pessoa passa, ou te deixa um livre para você criar? já aconteceu de ter, por exemplo, eu fiz um trabalho grande, assim, para uma editora, que eles já vieram com uma ideia de projeto gráfico pronto, né? Então, as ilustrações precisam ser em rosa e preto. O resto é contigo. Então, só pensa que vai ser assim, rosa e preto. No caso desses autores mais independentes, eu já sinto uma abertura maior, assim. Eles não ficam dizendo, eu quero na cor tal, ou não tem muito um guia, assim. É meio a ler, faz o que tu acha que é. Eu vou falar mais do Lábios, assim, nesse caso, porque a gente se conhece há muitos anos, já morou junto, tem uma história longa, assim, de trajetória de se conhecer e tal, apesar de a gente ter, durante um tempo também, ter se afastado, assim, porque ele ficou morando em Blumenau, eu fui embora, enfim. Mas o Labs, eu já ouvi ele falando sobre isso também, por isso que eu vou falar com propriedade, que ele vê muito o trabalho de quem vai fazer essa capa como uma contribuição artística também, e que, assim como ele não quer que um editor interfira no texto dele, ele não quer interferir na capa. Então, ele é muito generoso nesse sentido de tu vai fazer essa capa e vai ser essa capa porque foi assim que tu concebeu ela a partir do meu texto. Então, ele nunca fala, não gostei disso, muda tal coisa. E no caso de um dos livros dele, O Amor de Bicho, como eu falei, ele já, essa ilustração já estava meio, ela não estava pronta, mas já tinha um esboço, assim, né? Então eu não pensei em outra coisa, foi isso, eu mandei para ele para ver o que ele achava, né? Se ele dissesse que não, depois a gente via. As ilustrações de dentro, elas já são mais literais mesmo, assim, elas são bem extraídas do texto, eu não pensei muito fora do texto. No caso do Três Porcos, que foi o outro livro do Marcelo, que é de 2021 também, 2020, deixa eu ver aqui, 2020, eu cheguei a fazer 3 opções de capa, mas eu tenho uma coisa no meu processo que, assim, é um saco, porque toda vez que eu tenho uma ideia, eu acho que é aquela ideia, não tem que ficar criando outras ideias. E daí eu Você que fico assim, às lute. vezes,
Não, e às vezes eu fico, não, até comigo mesmo, eu fico numa coisa assim, a pessoa me mandou o texto, eu li, fui lá e fiz num dia a ideia, e daí eu fico, não, vou esperar uma semana para fazer outras ideias e tal. Aí eu fico numa coisa e forçando uma coisa e não sai nada, e daí volto lá para a primeira. Ou sempre, se eu mando as opções, a pessoa escolhe a primeira, sabe? Tem uma coisa, parece assim, que puxa para aquela. Eu Aham. não sei se é porque tem uma coisa mais fresca, mais verdadeira nessa primeira opção, assim, também, enfim, não sei. Mas no caso do Três Porcos, eu fiz duas capas que eu gostei bastante, assim, duas ideias, né, porque elas não foram finalizadas as duas. Tinham três ideias iniciais, depois viraram duas, e só que eu não falei para ele. Eu falei, ó, essa capa vai ser assim, e mandei para ele. Quando ele aprovou, já estava o livro na gráfica, sendo rodado, eu falei, então, eu não te contei, mas tem uma outra capa que eu fiz, que eu acho que vai ficar maravilhosa na segunda edição do livro. E daí foi por isso que ele não te chamou para ilustrar a capa do meu pai, ó. Aí, ó, descobri o Marcelo Tá Labs. vendo? O Marcelo Labs vai ser convidado para vir nesse programa e vai falar sobre essa polêmica, pessoal. Olha aí, ó. Não, mas eu já falei para ele, depois que ele lançou o livro, né, obviamente, ele ganhou o prêmio São Paulo de Literatura, se não me engano, com esse Foi. Sim, livro. ganhou. Uhum. E daí eu falei para ele, olha, agora a gente tem que botar os selos do prêmio no livro e a gente vai usar aquela outra capa que já está pensada, né? Daí ele falou, não, vamos fazer isso aqui. Ô, Nestor, deixa eu te pedir uma coisa. Tu descreve pra gente como que é a capa do Três Porcos e como que é a capa do Do Amor de Amor de Bicho. Bicho. Aham. Tá. Eu vou começar pelo Amor de Ah, Bicho, que foi o só, último. e só uma coisa também que eu acho interessante, só antes de tu descrever, é que o livro da Cláudia e os livros do Labs mostram muito duas fases tuas como artista, né? A da Cláudia é bem uma fase inicial tua, né? Assim, tu usava outros materiais, era outra técnica também, Sim, né? E sim. aí do Marcelo já é aquarela, né? Uhum. O livro da Cláudia ele é de 2010, então lá se vão 12 anos. Esse trabalho, se eu não me engano, ele é de 2009. Aqui está acreditado como 2010, mas acho que ele é de 2009. Hum. Eu não lembro exatamente. Eu acho que a obra é de 2010 ou de 2011. Ele era um trabalho, bem isso que você falou, ele era feito em outro material, eu misturava muito, tinha um pouco de aquarela, tinha guache, tinha marcadores, era outro tipo de trabalho, quase indo para o desenho, assim. O Três Porcos e O Amor de Bicho, que são livros mais recentes, né, de 2020 e 2021. Isso, 2020 e 2021. Já tem mais a cara do meu trabalho atual, né? E O Amor de Bicho, acho que tem muito a ver com o meu trabalho autoral, assim, né? Para quem já viu a capa, eu vou descrever aqui, conforme pediu a dona do podcast, uma das sócias. Uma das sócias. A capa do Amor de Bicho, ele é capa contra capa, né? Elas se encontram, elas formam um desenho único. São duas conchas, e de dentro dessas conchas tem um emaranhado de cabelos que se encontra e está se arrebentando na lombada. E essas duas conchas, elas estão flutuando e embaixo tem um horizonte, um mar, né? E eu estou muito... Esse trabalho ainda, ele está ressoando, assim, no meu trabalho pessoal, essa coisa dos cabelos e das conchas, que sempre foi um tema muito forte no meu trabalho. E eu estou criando objetos com essas coisas físicas, né, mesmo, assim. E quando eu li o texto do Labs, para quem já leu Amor de Bicho, ele é um texto... parece, assim, eu não cheguei a conversar muito com ele sobre isso, assim, não entrei nessa seara, mas ele parece, para quem leu, muito um livro escrito de um fôlego só, né? Aquele tipo de obra que a gente pensa que é fácil, porque parece que a pessoa sempre foi vomitando aquele texto e às vezes não, né? Nossa. Mas enfim, que ele fala de um encontro de duas pessoas e de uma separação depois de alguns dias, né? Juntos num apartamento, e essa pessoa vai embora para a Europa. Então, o livro começa falando sobre essa viagem, né? Tipo, é um livro que já te pega desde a primeira frase, assim, é uma coisa muito forte, eu acho. Isso, eu acho que...
Agora ela foi embora e eu ocupei esse eu vou para a Europa numa dessas páginas de radar em que se pode ver um voo sair de São Paulo, rumar para o norte, depois para o leste, de repente, horas depois, vê-lo sobre o Atlântico. E eu penso que teria uma crise de pânico e pediria para descer, para pular no mar, para fumar um cigarro. Diria à comissária de bordo que é muito azul para um homem telúrico. Enfim, por aí vai. É muito Então, legal. Lindo. Nossa, Quando eu li sim. essa primeira frase, ela já me trouxe essa imagem dessas conchas, né? E ele fala muito de cabelo, de encontrar fios de cabelo pelo apartamento, na roupa de cama, e isso durante muito tempo ainda remeter a essa pessoa que foi embora, né? Essas pistas que te trazem a lembrança, assim, os cabelos no piso do banheiro, enfim. Então, foi muito dialogando com o que eu estava fazendo no meu trabalho, e daí eu pensei muito já nessas conchas, e achei que tinha muito a ver, e a coisa do mar, assim, foi a única coisa que eu acrescentei à minha ideia, que eu já tinha pronto, foi esse horizonte, né, que simboliza um pouco essa separação desses dois corpos. Ok. O Três Porcos, a capa é a cabeça de um porco morto, com flores adornando essa cabeça, e tem umas mosquinhas. E ele é mais vermelho, assim. Ele também tem um desenho que se completa no verso, que são umas manchas de sangue. Não sei muito se eu falo da obra, assim. Sim. Mas acho que dá... Não, eu vou falar. O Três Porcos é uma história de vingança, e ele trata de um tema bem pesado, assim, sobre abuso infantil de meninos, de um menino, né, na verdade, que ele se vê tendo esse encontro de novo com essas memórias dele de infância e sobre esses episódios de abuso que aparentemente naquele momento não pareciam tanto abuso em alguns casos, né? E acho que para todo menino que cresceu no interior acaba identificando muito essas questões, assim, né? Dessas situações de caráter curioso, sexual com os colegas. Principalmente, eu digo quem vive no interior, porque eu acho que eu fui uma criança que eu saía de casa às 10 da manhã e voltava às 5 da tarde. Minha mãe não sabia o que eu estava fazendo, onde que eu estava. E estava tudo bem, porque era um lugar tranquilo, a gente ficava brincando. Mas existiam, em alguns momentos, essas situações, né? E esse personagem, ele vai de encontro a essas questões, e questões bem mais pesadas do que só essas descobertas sexuais, que em alguns casos podem ser totalmente naturais, assim. E é meio que um cara que também escreve, então parece muito uma memória do escritor aqui, né, nesse livro. Mas o Lattes também me falou que durante o processo de feitura dele, que o Marcelo, ele tem um jeito de escrever que eu acho muito bacana, porque ele divide muitos processos dele, ele fala do que ele está escrevendo, ele às vezes publica o livro, principalmente os de poesia, né? Ele publica na internet antes de publicar o físico, às vezes ele não tem nem ideia de publicar um livro. Então, o meu pai, por exemplo, ele publicou todo na internet, durante o processo, que é um livro que fala sobre a perda do pai dele. O pai dele morreu de câncer, então ele tem... em determinado momento ele foi para Blumenau para cuidar do pai dele, então é quase um diário em forma de poesia sobre esse cotidiano dele no hospital. Então, um livro também bem denso, assim, e que fala desses momentos pesados, assim, né, da finitude de alguém muito querido. E acabou que depois desse processo todo, acabou virando um livro, né? Eu não sei se inicialmente ele já estava pensando nisso. Eu acho até que o Marcelo, ele pensou em publicar o meu pai com outro livro junto, em um determinado momento, assim. Ele fez outra versão, né? Essa aqui, versão impressa, é um pouco diferente da versão que ele lançou em PDF. Sim, que tinha mais as poesias antes, depois ele foi inserindo outras coisas, né? Tem áudios de WhatsApp, transcrições de cartas, coisas assim, né? É bem interessante esse livro dele. Mas a princípio, eu acho que ele realmente não pensou no livro, que quando ele decidiu publicar, eu acho também pelas pessoas pedirem para ele fazer isso, eu acho que ele ia publicar com outro livro junto, assim, ele ia fazer 2 livros, sabe quando a edição de vídeo, assim? Eu não lembro se era o Amor de Bicho, tá?
que depois ele resolveu que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Assim, realmente acho que não tem. Mas, mas os dois falam de partida num certo sentido, mas enfim. Eu não sei. Enfim, mas falando desse processo do Marcelo, né? E ele, quando ele estava escrevendo Três Porcos, ele recebeu muitos relatos de outras pessoas falando sobre abusos da infância também. Então, acho que ele foi agregando um pouco dessas informações para construir esse personagem. Mas, enfim, é isso. Eu descrevi, né? A capa, falei. Sim. Sim. Pesou, Não, eu vou até tomar meu... Pesou o clima, pesou o clima. Não, sabe que é uma coisa que eu fiquei pensando que não estava no script, mas relacionei agora na minha cabeça. Eu tô lendo o livro da Ieda Magri, uma exposição, esse aqui. Ela é catarinense também, né? Lá do interior de Santa Catarina, mas mora no Rio de Janeiro. E o livro tem fotos e, assim, em algum momento a gente vai falar, e a gente também planeja entrevistar a Ieda e tal. É maravilhoso, assim. Só que ela rememora e ela conta dela voltando para a cidade dela lá no oeste de Santa Catarina, acho que é Águas Frias. E ela conta... Não, Águas Frias mesmo, é lá perto de Chapecó. Olha, que águas montes, Águas Frias. Santa Catarina realmente, assim... É que no oeste é um pouco mais fria a água. Olha só. E aí ela coloca imagens, porque tudo parte do momento em que ela narra, assim, o pai dela, enfim, outros familiares, carneando um boi para comer, para a família comer. Mas, gente, assim, ó, eu como carne, né? Eu não tenho problema com isso. Só que chegou a me embrulhar o estômago. E tem fotos. Ela usa fotos dos pedaços de carne. Então, tem foto, assim, de um coração do boi. Aí, o momento que eu estava lendo ontem era o porco. Eles iam matar o porco. E aí, também tem foto ali do porco morto, assim. E eu vi minha família fazer isso também, né? Eu sou colona lá, né, do interior também. Sim. Engraçado como eu não me dava conta do quanto isso é trash, assim, é uma coisa muito pesada, assim, né? Daí, com a escrita e as fotos, aquilo para mim ficou meio perturbador. E era algo Ganhou uma normal outra da minha dimensão. noite. E aí eu fico pensando, assim, que a ilustração num livro, ela pode tanto atenuar o peso daquilo que é contado, quanto aumentar o peso daquilo que é contado, assim, né? Tipo, quando você tem uma imagem ali que te ajuda a conceber aquilo que é narrado, né? E, por exemplo, no Três Porcos, ali tu botou a cabeça de um porco morto e eu acho uma capa lindíssima, assim, não me perturba, entendeu? Na verdade, não me perturbava até você dizer, é uma cabeça de um porco morto. Não sei se eu não pensava que o porco estava morto ou o quê. Aí me deu uma perturbadinha. Apesar de... então, eu ia falar isso também. Apesar do Lab ser muito querido, assim, de me dar essa liberdade para fazer as capas, né? Eu me coloco, obviamente, num lugar de convencê-lo de que essa capa é a ideal, né? Então tem esse momento de eu falar, olha, fiz a capa, aí eu vou lá, mando uns áudios para ele, assim. Quando a capa é assim, pode parecer estranho, mas é que eu pensei assim, sabe? Então tem toda uma coisa que eu vou até falar, porque eu acho que pode ser interessante para vocês. Acho que vocês duas conhecem Blumenau, né? Sim. Stephanie conhece Blumenau? E o Labs, ele tem muito uma crítica a essa cultura germânica e essa... como colocar de um jeito assim? Como se fosse uma coisa meio uma herança europeia. Colonizada. Não quer ser colonizada. Isso. Não, mas não só isso, mas eu acho que a capa, eu vou falar sobre a capa, vocês vão entender o que eu quero dizer. Tá. O que é essa capa? O que eu pensei, né, quando eu fiz essa capa? Esse porco, ele tá morto, é uma imagem horrível, mas o seu jardim é florido. Que isso é muito Blumenau, né, gente? Assim, aquelas famílias totalmente cagadas, cabeças cagadas, pessoas cagadas, mentalmente e moralmente, mas os seus jardins são impecáveis, a fachada é maravilhosa, e é isso. Né? Então, eu acho que é um pouco essa crítica que eu estava falando, assim, sobre por trás de tudo, dessa beleza construída, dessa cenografia, tem histórias reais, né? E acho que a minha ideia
dessa cabeça envolto por essas flores era um pouco trazer essa coisa desse jardim florido blumenauense, fofo, tentando camuflar uma coisa terrível, bucólico. E, né, até o que dá eu acho, a pista de que esse porco realmente está morto, assim, porque às vezes a pessoa passa pela capa assim, meio, viu a capa, ok, e vai, né? Mas é que ele tem um olho, assim, de uma coisa morta e tem essas moscas, né? Então, acho que isso é que dá a pista de que ele está morto. Mas também, se ele não tivesse morto, tem essas moscas ali rondando essa cena também bucólica, essas flores, enfim, um pouco por aí. Ia dar esse tom já de, tipo, tem algo podre no meio disso, assim, né? Tem algo podre na família tradicional blumenauense. Aí adorei já. Eu acho que ele não cita que é Blumenau, né? Eu acho, não lembro. Ele tem... Não, assim, mas se você conhece a cidade, tem umas referências. Isso, exatamente. Floripa, ele cita, né? A rodoviária, ele cita algumas coisas, assim, né? Mas eu também não me recordo se ele fala a cidade, mas tem várias... Blumenau. Blumenau, né? Quem morou lá sabe. Vou contar. Mas se não é, também ele fala dos costumes, das coisas que é muito próprio de lá, da região, enfim, né? Sim. E dessas capas todas, assim, teve alguma que foi especialmente difícil de fazer, de conceber, de, sei lá, assim, sair da tua cabeça em imagem? Ou não? Sempre fluiu esse trampo, assim? Não, eu acho que sempre é meio difícil. Porque eu acho que ela já vem com uma carga, que é o problema que eu tenho com a ilustração, assim, que eu sempre tive, que é uma carga de expectativa de quem me pede, né? Então, eu acho que essa relação com o autor, assim, é que deixa um pouco mais leve ou não essa criação, mas eu acho que sempre é difícil, porque eu sempre acho que não vai ser bom, sempre acho que não vai ser suficiente, sempre tenho, depois que eu faço, muitas críticas, não gosto mais, sabe assim? Então, acho que é sempre meio complicado, mas a gente vai fazendo, né? Eu também tenho Então, eu fiz um levantamento agora, que eu fiz a pesquisa, porque eu sou assim, eu não venho só de mãos vazias. Eu contei 17 capas. Aí vamos mudar esse número, que esse número a gente não gosta. Tá, 17, 18, e assim, porque teve alguns casos que eu só ilustrei livros internamente também. Tá. Então, chega aos 23, mais ou menos. 23, 24, que é o nome que a gente... que a gente gosta. 24, é 24. 18 capas e 24 livros ilustrados no total. Isso, 18 capas. Pena que não foi 13, né? Dessa vez não foi. Mas nós somos. Então tá, olha, eu acho que a gente pode ir tocando o assunto, e assim, ó, conforme que a gente for falando de capas agora, tu pode interferindo e falando de outros trabalhos teus, se tiver alguma conexão, tá bom? Claro. Eu pensei em a gente falar um pouco de capas de livros que a gente gosta muito, assim. E eu tava te ouvindo falar, eu quase mudei de ideia do que eu botei no roteiro, mas não vou mudar, mas é que pode acontecer, né? Porque eu coloquei em primeiro... porque assim, ó, eu tava pensando muito, a gente pensou muito em capa e eu pensei pouco em ilustração no miolo, né? E você falou disso, e aí eu lembrei que eu gosto muito dos livros do Gabriel Garcia Marques ali da década de 80 e 90, da editora Record. Para quem não sabe, eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques. Que sério? Não, jura? Eu queria falar um pouco sobre isso. Menina, que novidade! E essas capas as capas e as ilustrações internas são feitas pelo Caribé. E que é maravilhoso, disso, né? Olha que maravilhoso. Olha, e ele é argentino, mas morou no Brasil, né? Morou na Bahia e tal, e assim, é aquele negócio que eu falei de atenuar ou não a obra, o que está escrito ali, assim, né? Eu vou lendo os livros que tem ilustração dele e eu fico impressionada como ele parece que é parte mesmo do que estava escrito, assim, sabe?
não um produto à parte, tem o livro escrito e a ilustração. Parece que é uma coisa só, assim, do tanto que tem conexão o desenho dele com o que o Gabriel Garcia Marques escreve, assim. Claro que, né, você fica nessa, pô, os dois são latinos e tudo mais, e, né, com ideias de mundo muito semelhantes, assim, mas é uma coisa que eu gosto muito, assim, eu adoro as ilustrações dele nesses livros, assim, que são umas edições, né, eu tenho umas bem veinhas aqui, mas eu gosto muito, assim, e é um traço bem diferente, assim, né, tudo, eu não sei explicar, não entendo de arte. Mas eu acho muito bonito, assim, o traço dele, e porque tem momentos que ele consegue botar a fantasia nesse traço, e tem momentos que ele consegue colocar, tipo, meio que uma brutalidade da coisa, assim, ali também, sabe? Acho Eu que não no sei, final... eu não cheguei a pesquisar as imagens do livro, não tem também, mas ele trabalhava com aquarela também, Caribé, e trabalhava com nanquim, fazer desenhos, então talvez, Esses eu parecem ser acho que pode ser nanquim. um bico de pena, de repente, que é como se fosse uma caneta tinteiro, assim, né, Uhum, parecido. Não é exatamente a bem mesma coisa, bonito. mas... E Eu ia tem falar, bom, fala aí depois eu... pode falar se Não, tu não, tem algo posso... complementar. Não, mas eu acho Sigo que aqui? cabe depois, porque continua. Tá. E aí, assim, ó, eu não trouxe uma capa dele como capa que eu gosto muito, mas eu trouxe a capa de outro artista que fez um livro do Gabriel Garcia Marques, Avá, que é esse aqui. Olha que coisa maravilhosa, que é do Escândalo do Século. É uma coletânea de textos jornalísticos do Gabo, e para eu descrever para vocês, né? Tem no centro tipo um retrato do Gabriel Garcia Marques, e ele está com uma roupa branca bem parecida com a que ele usou quando ele recebeu o Nobel de Literatura. Tem uma máquina de escrever ao fundo e assim, tipo, emoldurado por umas plantas que remetem ao Caribe. Essa imagem é do David de las Heras, ou Eras, não sei. Ele é um artista plástico e ilustrador espanhol que tem 38 anos. Eu dei uma pesquisada no portfólio dele, meu, só coisa muito bonita, assim. E essa capa particularmente é da Record também, né? Eu gostaria muito de ter emoldurado assim na minha casa, sabe? De ter num quadro, assim, porque eu acho muito bonita, assim, as cores que ele usa e o quanto é o Gabriel Garcia Marques isso, assim, de verdade, né? E aí falando, eu trouxe 3, tá, gente? É tudo retrato, mais ou menos, quer dizer. Outra capa que eu gosto muito é da nova edição do livro Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, da editora Antofágica, que é essa aqui. Ai, é linda essa capa. Eu acho maravilhosa. Eu acho ela maravilhosa. É da Heloísa Ariadne, o nome dessa artista. Eu até vi uma matéria na Vogue sobre ela, falando dela ser, tipo, um grande nome dessa nova geração de artistas plásticos brasileiros. Ela tem 23 anos, essa menina, assim, ela é maravilhosa, sabe? É nascida no interior de São Paulo. E eu achei muito legal, porque, tipo, esse livro, o Úrsula, primeiro que, assim, foi um livro que é o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil, né? Maria Firmina dos Reis. Foi publicado em 1859, é do romantismo, e assim, foi um nome que ficou esquecido durante muito tempo, até que na década de 60 um pesquisador encontrou o livro. E aí, quando ele começou a ser republicado, ele era uma coisa assim bem característica do romantismo, a capa. Então, parecia assim aquelas capas ou do Machado, ou do José de Alencar, sabe? E botava a mocinha na capa, que é uma menina branca, assim, né? Só que esse livro, é um livro abolicionista, assim, né? A Maria Firmina dos Reis era uma mulher negra nordestina, e tem personagens negros muito fortes no livro. Então eu gosto muito dessa capa, porque ela é como se fosse o retrato de uma mulher, que você não sabe de que cor ela é, porque no livro, de que raça ela é, porque no livro ela é rosa pink, assim, né? Mas pelo brinco que usa e pelos traços te remete mais a uma pessoa negra do que a uma pessoa branca, assim. Então eu senti que ela tirou um pouco do enfoque da mocinha do livro e trouxe mais a essência do livro para essa capa, assim. E eu achei isso muito muito massa, assim, né? Uma outra leitura, né? E por último, mas não menos importante, é outro retrato que é da biografia do Lima Barreto, Triste Visionário, que é da Lilia Schwartz, que é essa capa aqui, que é um retrato também dele, né, feito pelo Dalton Paula,
dizia aquarela sobre livro, o termo. Eu nem sabia que existia esse termo. Que o jeito que foi feito. E não, óleo sobre livro, desculpa. E eu gosto muito dessa capa, até tem uma palestra da Lilian que ela explica o modo como foi feita, assim, como eles pensaram juntos, ela como autora do livro e ele como artista visual, como é que eles pensaram para chegar nesse retrato, e é uma coisa muito interessante, porque, assim, as fotos do Lima Barreto mais conhecidas são as dos momentos em que ele foi internado num hospício, ou de quando ele foi preso. E eram fotos que ele odiava, obviamente, né, assim, e ele ficou marcado por essas imagens. Então, eles quiseram fugir desse retrato óbvio que se conhece dele, assim, como um gênio maluco, digamos assim, né? E colocaram nessa ilustração, ele tá com uma camisa um pouco aberta, mas tem uma gravata. E o Dalton, ela conta que o Dalton queria muito fazer ele com os olhos fechados, por pira dele, assim. E ela implicou que queria ele com os olhos bem abertos. E eles demoraram muito para chegar no consenso de como tinha que estar os olhos dele, assim. Os olhos estão abertos, mas um aberto meio caído, assim. Não é um abertão, assim, alerta. 3/4. Tá mais ou menos. O farol meio baixo. E... Isso que eu ia falar. Tá com o farol meio baixo, mas tá... E outra coisa que é muito interessante é que ela conta também que eles discutiram muito a cor do Lima Barreto, né? Porque ele era um homem negro, mas no episódio que a gente fala sobre ele, que é dos livros do vestibular da UFSC, que eu cheguei a comentar, né? Que, assim, a primeira vez que ele foi internado como louco, ele estava num momento tranquilo, assim. Ele não era agressivo, ele era um homem calmo e tal. Naquele momento, no prontuário, ele foi descrito como branco. Ele era um negro com a pele um pouco mais clara. No segundo momento em que ele foi internado, que ele estava super agressivo, estava num momento de delírio e tal, ele foi descrito como negro. Então, ali, né, o racismo institucional ali muito evidente, assim. Então, eles também pensaram muito no tom da pele, que tom de pele trazer, né? E, assim, sim, ele era um homem negro, e aqui ele está apresentado como um homem negro que ele de fato era, assim, né? E a Lília, inclusive, fala que foi o racismo que matou Lima Barreto, né? Eu nunca esqueço dessa frase. E é isso, assim, essas são as capas que eu mais gosto, justamente porque eu acho que elas retratam de outra maneira os personagens ou autores, assim, fogem do óbvio, né? E eu queria saber de vocês, que capas vocês têm para nós? Posso falar, já que tem um gancho com o que ela está falando? Não, é porque aconteceu uma coisa engraçada sobre isso, assim, quando vocês me falaram sobre as capas preferidas, né? Vocês vão me matar, mas eu me peguei numa coisa assim de... Cara, eu acho que eu não tenho uma capa preferida de livro. E as capas que eu gosto muito, mas que eu não vou chamar de preferidas, são capas tipo essa daqui, vocês vão me matar. Olha lá. Mas que não, não tem problema. Eu também trouxe uma capa assim. Para quem não está vendo, é um livro todo azul, com... Também vocês não estão percebendo, o nome do livro, né? É Flecha, da Matilde de Campilho. Isso, e o flecha está em baixo relevo na cor laranja. Mas a textura do papel, minha gente, que é a coisa. Entendeu? Não, tu trouxe... E aqui na lombadinha tem uma coisinha aqui, um detalhe, assim, tipo um rasgadinho, que não dá para entender se é um erro gráfico, se é do livro. Fantástico. A segunda capa, o Água Viva, da Clarice, mas não a capa que está nas lojas, mas o que está dentro, né? Capa a capa, não a sobrecapa, que é uma página do original dela, tudo rabiscado. Eu acho essa capa linda. Muito Vou roubar esse livro um dia. Mas, para não... eu nem pensei na terceira, porque não me veio. Mas, assim... Porque eu acho que, para mim, o que chama atenção é muito essa coisa da textura e... sei lá, de algum impacto que essa capa me traz, e nem sempre é de uma ilustração, né? Pode ser dessa sensação do toque também, ou dessa limpeza e tal. Mas, fazendo o link com o que tu falou ali, que tu citou o Caribé, eu acho que algumas capas que eu gosto muito, mas que eu não chamaria também de favoritas, assim, são justamente as capas que não são... Aí, os meus amigos designers que me perdoem, mas que são feitas por artistas visuais, que fazem essa colaboração com esses autores, né? E daí eu ia falar sobre o Caribé, que tinha feito colaborações com o Gael Garcia Marques,
com o Jorge Amado e com o Mário de Andrade. Então, ele ilustrou Macunaíma, ele ilustrou Cenas de Solidão, e também o Dalí, que fez uma versão do Don Quixote, com aquarelas. Olha, eu não conheço. Sim, é linda. E tem eu não vou jogar essa informação assim, meio no ar, não sei se estou viajando, mas acho que não, mas que cada edição era diferente uma da outra. Porque também foi feito no momento que o livro ainda era uma coisa assim, meio, né? Não era super feito em larga escala como é hoje. Então, acho que rolou alguma edição especial que tinha essa característica, assim. Só que só para não falar de nomes tão conhecidos, eu escolhi 3 artistas contemporâneos, mas jovens, que fazem capas também. Eu não escolhi uma capa especificamente, mas eu vou citar o nome deles, eu acho que depois também vocês podem pesquisar, e não só por essas ilustrações, essas capas, mas pelos trabalhos dessas pessoas. Uma que vocês furaram a fila e falaram dela no último episódio. Eu tô parada. Que é a Manuela... Não, a Manuela Eichler, que fez a capa do... Sweet Tokyo. O Sweet Tokyo. Que a Manuela é uma colagista, uma artista multimídia, trabalha com dança também. E acho que o trabalho mais forte dela é com colagem, né? Experimentação em colagem. Conheço a Manu, já peguei uma praia com ela em Salvador. Opa! Porque a gente vamos chamar ela para nossa festa. Para nossa festa, a Manu vai para nossa festa. Isso. A gente trabalha com a mesma galeria de Salvador, somos representados pela mesma galeria, e coincidiu em um determinado período que eu ia fazer uma exposição, ia fechar a minha exposição, ela ia entrar com a dela. Então a gente se encontrou nesse meio do caminho, e depois acabei fazendo uma oficina de colagem com ela. Eu acho o trabalho dela fantástico, assim, que a Manu tem muito um trabalho de referência com a natureza, com plantas, e ela mistura plantas verdadeiras nas colagens dela também, assim, acho que ela cria E a oficina dela foi fantástica, foi muito legal. Eu sei que ela já ilustrou algumas capas de disco, ela faz murais, eu não pesquisei a fundo, assim, mas eu falei mais porque eu conhecia, mas procurem saber. O segundo nome é o Samuel de Saboia, que é um menino super novo de Recife. A Manu, ela é de São Paulo, ela é do Rio, aliás, deixa eu ver o que é. Ela é de Arroio do Tigre, acho legal falar a cidade das pessoas. Jesus! Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul. E ela mora em São Paulo, em Berlim, eu não sei muito bem onde ela está agora, mas ela vive nesses 2 lugares, assim. O Samuel de Saboia, ele é um artista de Recife. Eu também não sei se ele está morando no Brasil agora. Trabalha com pintura, e ele ilustrou recentemente, acho que no final do ano passado, saiu uma edição pela Antofágica do Quincas Borba, que ele fez, sim. Se eu não me engano, são 70 ilustrações, ou 27 ilustrações, eu não sei se eu estou viajando, mas são muitas ilustrações, e ele tem um trabalho super legal, assim, também, e fala... Caiu. E fala aí, o Nestor caiu. Ai, sempre tem alguém saindo desse podcast, né? Enquanto o Mercúrio está retrógrado, vai estar muito difícil, sabe, gente, gravar. Tá voltando. Caiu. Oi. Eu acho que a burra clicou no microfone e desligou. Pronto. Vou do início, vou falar do Samuel. O Samuel de Saboia é um artista de Recife, Pernambuco. Ele trabalha com pintura, e ano passado, mais para o final do ano, se eu não me engano, a Antofágica lançou uma edição do Quincas Borba ilustrada por ele, com a capa em miolo. O Samuel, falando assim do trabalho mais autoral dele, ele trabalha com questões raciais, religiosas, de gênero, e o trabalho dele é bem visceral, assim, se vocês forem olhar as telas, muitas sobreposições de imagens, de traços e tintas, é super legal. E ele também é super novo, acho que ele deve ter uns 23, 24 anos. E a terceira pessoa, ilustradora, também que é artista visual, na verdade, é a Thalita Hoffmann, que é de Porto Alegre. Ai, eu ia falar da Thalita!
Ai, Eduarda Nestor, Thalita. eu ia falar dela. E então eu quero falar depois dela, mas tem a Thalita também. Fala da Thalita. Não, eu não tenho muito o que falar. Eu ia citar 2 livros que ela fez, que eu sei que é uma edição da Antofágica também, da Revolução dos Bichos, e tem sobre os Ossos dos Mortos, que é da Olga Tokarczuk. Não sei se é assim que se fala. É a E a Thalita Olguinha. também. A Olguinha A dos gente não sabe falar íntimos. sobrenome, daí a gente chama de Olguinha. A Olguinha. E a Thalita também tem um trabalho em pintura e eu conheço o trabalho da Thalita, assim, de muitos anos, porque quando eu comecei a trabalhar com o meu trabalho mais autoral, foi um momento muito efervescente, assim, da internet, das redes sociais começando e virando esse monstro, né? Se transformou, estava no início disso tudo. Mas tinha muito uma coisa de acessibilidade à informação, de conhecer outras pessoas que faziam trabalhos parecidos e de, nossa, essa pessoa está fazendo isso, tem a idade que eu tenho, então é possível. E as galerias com pessoas novas também, abrindo galerias e tudo foi se comunicando. Então é um trabalho que eu acompanhei desde lá de trás, assim. E a Thalita também, ela tem um imaginário poético e fantástico no trabalho dela de seres, assim, que ela levou para a ilustração desses livros. E seria isso, minhas queridas. Muito legal. Não, eu também, quando a Stephanie estava falando sobre as capas dos livros, eu pensei um pouco também sobre os estilos, né? Acho que o mercado editorial, ele também vai acompanhando muito tendência de design, né? Então, você tem como ver, assim, as capas dos livros dos anos 50, anos 70, não só pela evolução da produção gráfica, mas também pelo estilo mesmo que estava em voga, né? Eu achei bem interessante lembrar disso. E eu também, eu trouxe na real, assim, eu não tenho livros físicos, tenho pouquíssimos livros físicos, né? Só tenho uma parte da minha estante de livros que eu não dou, e nenhum deles tem relação com capa. Nenhum deles, assim, tem muita relação com capa, é mais o conteúdo mesmo. Mas eu gosto muito de apoiar projetos independentes. E aí, com os projetos independentes, eles trazem, além de autores novos, eles trazem essa possibilidade de livro como arte também, né? Então, os livros que eu trouxe aqui, meus livros de capas que eu quis trazer, são de autores bem recentes. Um deles é o da Nina Rocha, que é o Papéis, que também ele é uma capa amarela, e tem só uma escrito papéis, assim, em 2 cores, e eu não sei que tipo de impressão que é essa, mas é bem artesanal, e ele é todo artesanal, porque eu gosto muito disso também, assim, do livro ter essa coisa do toque também, dele trazer alguma coisa nova para mim, assim, eu só tenho um livro porque ele é alguma coisa que eu, sei lá, eu gosto de olhar e tal também, né, assim, tenho ele físico, no caso. E essa capa e tantas ilustrações internas do livro, elas foram feitas por uma designer chamada Agatha de Araújo Andrade. Esse livro da Nina, ele é um livro de contos, fala sobre Belo Horizonte, a Nina é mineira, né? E ela já tinha uma coleção de bordados sobre Belo Horizonte. A Nina traz muito a cidade dela, assim, para os trabalhos dela. E aqui ela reuniu os contos que falam sobre a cidade, e a Agatha trouxe também as ilustrações que se remetem a esses. Aqui tem o Caetano. Trazem as relações aos contos. E eu gosto muito da impressão desse livro. Eu não sei que técnica que é, assim, mas eu acho que é uma coisa bem... Oi? Deixa eu dar uma olhada na impressão. Dentro. Dentro? Eu acho que isso é em baixo relevo, não, essa impressão aí da frente. É baixo relevo, uhum. Provavelmente é com aquelas gráficas antigas de prensa de baixo relevo, assim, com tipo, né? E dentro tá aparecendo... Ai, como chama isso? Calma, vou lembrar. Vai falando aí. Tá, posso falando? Não, eu achei legal isso, porque realmente parece não, é um livro com tiragem pequena, né? Então, por ele ser muito artesanal também, e ele é todo, eu gosto muito do amarelo, eu gosto muito desse rosa, eu acho que trouxe para o livro, assim, é engraçado, que eu conheci a autora e ver o livro, né? Esse livro aqui é muito a Nina, assim, tipo, é a autora mesmo, assim. Então, eu achei bem legal esse livro. Outro livro que eu trouxe também é de um amigo, que é o Ricardo Rodrigues, o Rick.
O Rick, ele não faz, ele faz todos os livros dele à mão, praticamente, e eu trouxe um livro dele que é Um Sonho e uma Ilusão. É um álbum de fotografias de casamento, que tem minis historinhas dentro, com fotos que ele pegou, ele pega sempre fotos em sebo e ele faz colagens, e aí ele conta pequenas histórias das legendas das fotos. Então, ele é um livro todo só de ilustrações de noivas, de casamentos, histórias de casamentos inventados. Mas o Rick, ele tem uma editora independente chamada Experimentos Impressos, que eu convido visitar, porque todos os livros deles são, as capas e o interior são verdadeiras obras, assim, e fora que ele escreve muito bem. Eu tenho um outro livro dele que se chama Dossiê, que foi o primeiro livro que eu comprei dele, que é um livro todo desmontado, assim, e ele é como se fosse um resgate de uma história de uma família. E aí ele pegou essas fotos do sebo e inventou histórias com aquelas pessoas, assim, só que ele fez colagens para os rostos ficarem, né, não ficarem identificados, e as histórias são muito boas. E essa capa aqui desse livro, Um Sonho e uma Ilusão, é uma noiva, é uma colagem, né, uma noiva, tem tecido na colagem, tem bordado, e ele fez, eu gosto que ele fez o corpo dela bem carne viva, né, são os músculos, assim, ela tá exposta, assim, então o livro ele fala disso, assim, dos casamentos, tipo, de você romantizar os casamentos, né, de não ser isso como as pessoas imaginam e tal, e deu que eu também gosto muito do Rick, agora eu estou muito pagando pau por ele, é que ele fez, olha só, para todo mundo que comprou, ele fez um convite de casamento, gente, com o nome. Ai, que massa! Não, a bicha se empenha, né? Dá uma raiva ele é maravilhoso. Quando ele inventa alguma coisa, assim, vem muita coisa, né? Eu sou amiga pessoal. E o Rick, ele tem uma coisa, assim, que primeiro que ele cria tanta coisa, ele tem uma pulsão criativa, assim, que realmente fica com um pouco de raiva, porque, assim, ele não tem bloqueio criativo, parece que ele lança 8 livros por ano, ele faz 6, sabe, assim, e ele faz tudo à mão, ele ilustra, ele borda, ele escreve, e daí ele imprime, e ele costura, e ele cola, e ele faz essas capas incríveis, e esses formatos também, que são livros-objetos, né, na verdade, não são livros tradicionais, assim. É fantástico, realmente, o trabalho do Rick. Não, e esse livro aqui, né, é um álbum de casamento, ele é no formato de um álbum, ele tem tecido, ele é com tecido atrás, na contracapa, então, quando eu vi que ele lançou, assim, porque eu tô num momento de pesquisa, assim, para meu livro eterno, que nunca sai, e aí eu vi esse livro e pensei, meu Deus, acho que esse livro vai me inspirar e tal, e realmente foi bem inspirador para algumas coisas que eu escrevi, porque é muito legal, assim, esse universo que ele traz, assim, né? E o terceiro livro que eu pensei aí, mais conhecido também, né? E já é um livro que eu já acho que todo mundo já ficou muito famoso também, assim, não só pelo conteúdo, pela capa do Torturado, né? Que da artista Linoca Souza, que se inspirou numa foto, né? Do fotógrafo italiano chamado Giovanni Marosini, que já que eu falo italiano. Giovanni Marosini. E ele fez a foto, né, de duas mulheres, né, em Camarões, em 2010, e ela, segurando facões, assim, né, as duas mulheres, ela substituiu por folhas de Santa Bárbara, porque ela acha que são plantas muito fortes e que resistem a tudo. E aí ela trouxe significado para o livro. E aí eu ia falar de duas artistas que fazem capas, duas designers e artistas visuais que fazem capas, que uma era a Thalita, que eu ia falar, né, por causa do estilo dela, e a outra é a Sabrina Gevaerd, que é aqui de Brusque, se não me engano, ou de Blumenau, que esse ano ela também faz capas antropofágica, e ela ganhou o antofágica, desculpa, eu falei errado, né? Antofágica. E ela ganhou também o Jabuti na equipe que fez a capa do livro do Haruki Murakami. E aí, tipo, Ai, gente, eu tô falando tudo errado. Tô drogada? Comigo. Você tomou Haruki Murakami.
Haruki O Murakami. Haruki, gente. Murakami. Quem não conhece o Haruki? Por que eu falei errado, gente? Não, fui eu que Haruki- falei errado, então. Não, Haruki Murakami. Haruki Murakami. Então tá bom. Tá Então escrito eu que assim, errei. gente. Desculpa, gente, eu tô chapada de Pfizer. Calma. Eu tomei a dose de Haruki reforço. Murakami. Haruki Então tá. Murakami é o nome dele. Perdão pelo vacilo. Maravilhosa e a ela- capa. Beijo, Murakami. Vem falar no pós-fácil. Que foi publicado pela Tag Livros e ela ganhou o Jabuti com uma equipe, né? E todos os livros dela são bem legais. Ela tem até um livro da Virginia Woolf, que ela também fez a capa. E, enfim, eu gosto muito do trabalho dela. Eu já acompanhava ela na moda, porque ela fazia ilustração de moda. E agora ela faz ilustrações também. Eu sou muito clichêzão, né? Tem que ser muito rosa, muito forte, amarelo muito forte, tem que ser as cores assim, tudo estourada, que é o que eu gosto. Diversidade. E é isso. Eu quero assim, trazer uma pergunta polêmica para a roda. Vocês julgam um livro pela capa? Eu pergunto isso pelo seguinte. que isso? Olha a cara do diretor. Eu lembro, lá atrás, há 84 anos, eu trabalhava com meu amigo Fernando Assante e ele estava lendo 50 Tons de Cinza. Oi. E ele chegou na redação do jornal e ele fez o seguinte comentário. É uma Júlia com um design moderno de capa. E eu achei muito engraçado. Mas ele comprou enganado ou ele quis ler? Não, mesmo? ele quis ler, todo mundo estava lendo, ele queria saber se todo mundo estava lendo aquilo, ele leu tudo. Não foi pela capa, né? Porque é muito feia. Não. A capa é horrível. E era assim, né? Era, se eu não me engano, uma capa tipo meio que preta, um tom de grafite, assim, e uma gravata, né? Tipo solta. Uhum. Isso dos 50 Tons de Cinza. E os livros ali, Júlia, Sabrina, esses Paranauê aí, eu lembro, eu nem pesquisei, mas o que eu tenho na minha memória, assim, era um papel muito ruim, né, gente? Era um papel medonho, assim, era vendido em banca, né? E eu lembro, assim, daquelas capas da mocinha camponesa no campo, muito romântica. Sempre meio caída, vestido assim, rendado. né? Meio caída, assim, o homem segurando. Tal como Sheila lá no vídeo do... Já voltei de muitas festas assim. E aí, assim, né, tipo, vamos combinar que, tipo, pela qualidade do papel e por esse tipo de capa, por ser vendido em banca por 5 pilas, sei lá, esses livros já passavam toda uma mensagem de baixa literatura, assim, né? E os 50 Tons de Cinza tinha uma capa dura, né? Era outra coisa, uma boa impressão, virou best-seller e papapá. E não sei se é bom ou ruim, gente, nunca li, também não vi o filme, o que eu sei é que é uma putaria ali, um negocinho, né? E aí, por isso, assim, a gente ficou falando muito sobre, tipo, se ele tivesse na embalagem de uma Júlia, ia ser considerado baixa literatura, como estava numa capa bacaninha, virou best-seller. Sei lá, tô falando sem ter Mas embasamento. eu acho que é meio assim. É que eu vou falar besteira, não sei. Não, porque eu sou um leitor meio vergonhoso, assim, né? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mas me chamaram. Eu sou aquela pessoa que começa todo ano falando, botando a meta da leitura, nananã. Esse ano eu nem botei, mas ano passado eu comecei a dizer, não, Gabriel, vamos cada um comprar um livro, pelo menos, a gente vai ler 2 livros por mês, no mínimo. Aí a gente trocava e tal. Chegou em março, acabou, assim, para mim, né? Daí foi assim, um livro aqui, um livro lá. Mas o fato de ser best-seller, não sei se me agradaria como literatura, né? Então, não sei se isso por ser best-seller é considerado uma literatura melhor do que Júlia, por exemplo. Não. Então, não sei, né? Eu assim, ó, eu não julgo, assim, tem até um livro recente que eu li que se chama Luxúria, da escritora Eve Berlin, acho que fala assim, ou Eve é inglês, né? Ela é dos Estados Unidos. E a capa é horrível. A capa parece uma capa dos anos 80, assim, a capa brasileira. Mas o livro é ótimo. O livro é muito bom. Miller, parece as capas do Miller. Uma capa meio assim. Eu acho que eu não levo muito em consideração isso também. Mas eu acho que se a capa é muito ruim, eu já não compro.
Ah, eu não compro físico. Se a capa é feia, eu não compro. Pode ser o melhor livro. Eu não vou comprar físico. Não, mas é que na real, assim, o meu esquema com a literatura, eu sou muito de, se eu li alguma coisa que me despertou interesse, alguma crítica, ou algum amigo indicou muito, então eu sempre vou por esse lugar, né? Então não importa muito como é a capa. Então, mas eu nunca vou numa livraria e procuro um livro assim, aleatório e vejo, né? Não, eu não sou esse tipo de leitor que vai em busca de um livro, de descobrir um livro, né? Eu sempre estou no lugar da indicação que vem ou da Carol, ou que vem do Gabriel, ou que eu li em algum lugar, ou que de repente ganhou algum prêmio que eu acho que pode ser relevante de ler. Então, sempre está nesse lugar de ter alguma referência de alguém que eu confio um pouco, ou de algum prêmio que eu acho que pode ser interessante, mas, enfim, também não é pelos prêmios. Mas sempre vem desse lugar, né? Não sou esse leitor que vai para uma livraria descobrir um livro, sem nada, que eu acho que é onde pode acontecer esse tipo de coisa, de eu vou comprar porque essa capa é bonita. A menos que seja um livro, tipo, do Rick, é um livro que você compra pelo objeto, né? Mas acho que daí já é um outro tipo de categoria, assim. Uhum. Eu acho também que é interessante, assim, algumas editoras estão investindo muito, assim, né, em design e ilustração, até pegando esse público mais jovem, né, eu acho que a TAG faz muito bem isso, assim, investe muito em ilustração e ela pega, assim, com o livro para ser também um objeto decorativo, né? E de Então, fato, se a gente pensar assim, que eu acho que os autores, quando a gente também troca essas informações sobre a obra que vai ser ilustrada e tal, e eu como pessoa, né, também entendo isso, o primeiro diálogo de um livro com o leitor é a capa, né? Mesmo que tenha uma referência, mesmo que eu acho que tem uma coisa da sedução do objeto com o leitor, assim, né? Não é só pelo texto, né? O objeto, ele tem, tipo, esse da Matilde tem esse fetiche dessa textura que você está segurando. E claro que também eu comprei porque eu ouvi um programa de rádio que ela tem, que eu acho muito maravilhoso, assim, que dela e de um outro, se eu não me engano, é um artista plástico português, que eles têm um programa de rádio, e eles falam de literatura e tem as músicas, eles leem poesia, enfim, é maravilhoso. o E nome é ela tinha Ping uns Pong. vídeos, ping-pong, E ela tinha uns vídeos, que foi como eu descobri o trabalho dela, né? Ela morou no Rio de Janeiro, ela é portuguesa, morou no Rio de Janeiro. Ela fazia uns vídeos, assim, no Rio de Janeiro com as poesias dela. Então, ela editava uns vídeos, umas imagens da cidade, lendo uns textos, e são maravilhosos. E até outro dia eu vi uma entrevista dela que ela falando que ela tem um pouco de ranço dessa época já, porque as pessoas chegam muito a ela através desse lugar e ela já não é mais essa pessoa, porque isso já tem 10, 15 anos, né? E então eu conheci ela nesse lugar, eu gostava muito, então fui para o primeiro livro que ela lançou aqui no Brasil, que é o Jockey. E essa edição do Flash, ela é do ano passado, é de Portugal, uma amiga me mandou. E daí então já tinha essa referência também, então quando chegou, daí já é uma, ai meu Deus, um livro novo, e daí ele tem essa coisa gostosa da textura e tal. Mas, de fato, eu acho que tem esse diálogo, né? Esse primeiro momento, é como se fosse a troca de olhar com crush, assim, que depois você pode descobrir que é uma bosta, né? Depois de 2 dias. Acho que rola isso com o livro também, né? Você tem aquela decepçãozinha, porque ele é só a capa bonita e não entrega. Pode acontecer. Eu acho que é isso, minha gente. Vocês têm mais algum comentário relevante a fazer? Ou irrelevante também? Eu acho também uma coisa que eu queria fazer também sobre isso é com relação a quanto muda, né? Quando quando um autor faz um livro, lança um livro independente ou por uma editora menor e depois vai lançar para uma grande editora, o quanto a capa dá valor para aquilo, assim, né? Porque daí a editora investe, né? Numa coisa mais é bem visível isso também, né? Essa questão também dos materiais passa por um lugar muito triste na nossa vida, que é o orçamento, né? Que um papel diferente, com uma textura diferente, um baixo relevo, qualquer coisa que você queira fazer é muito mais caro do que fazer um livro com um papel couché feio, assim, né? Então, tem esse lugar das editoras poderem fazer esse investimento, né?
E que bom que algumas fazem, porque não são todas que fazem isso. E quando fazem, tem umas editoras que fazem maravilhosamente bem, realmente, assim, né? Saudades Kozak Naif, né? Mas eu estava pensando também que a Kozak Isso. deixou esse vácuo no mercado, porque, né, tipo, além de publicar excelentes livros, era conhecida por essa qualidade no material, né? No material, qualidade de capa e tal. E eu acho que muita editora começou a perceber a importância disso depois do fechamento da Kozak, assim, né? Tipo, porque eu comprava livro da Kozak não só pelo conteúdo, gente, eu comprava porque eu queria ter na minha estante um livro com aquela qualidade de material, assim, né? E aí eu percebi que muitas outras editoras começaram a investir nisso, às vezes fazendo uns boxes comemorativos, né? Tipo, essa coleção do Gabo ali que a Record lançou, já mostrando, tipo, eventualmente investindo num material de qualidade bem superior, assim, né? Mas não são todas, realmente fica caro, né? Eu tenho a impressão de que, assim como quando a capa é muito ruim, a gente não quer comprar, eu sinto que as editoras, quando elas têm essa consciência dessa importância desse trabalho, assim, de fato, né? Da importância de fato, porque é óbvio que todas elas sabem que a capa é importante, mas nem todas querem investir o suficiente para que tenha esse resultado, porque isso demanda dinheiro para o artista, demanda dinheiro para o designer, demanda dinheiro para a impressão. Mas essas editoras, quando elas investem muito nessas publicações, eu acho que também já é um aval de que aquele produto dentro, o conteúdo desse material, ele também é bom, né? Ele também é valioso, assim. Eu tenho a impressão que é o cuidado por fora para essa obra maravilhosa que está dentro. Tem essa impressão, nem sempre é assim, mas eu acho que em muitos casos, sim, né? Eu não sei se já se estudou assim o impacto da chegada do Kindle, por exemplo, no Brasil e nas editoras, mas eu acho que tem muito a ver com isso também. O que faz a pessoa comprar um livro físico hoje, né? Tipo, por exemplo, eu sou uma consumidora que não compro livros físicos, raramente, né? Então, acho que tem isso também, né? Você investe no design, na ilustração, para fazer que as pessoas comprem o livro físico, que é um pouco mais caro e tal, e tem aquele valor, né? Como arte, objeto de arte também, né? Acho que tem isso também. Verdade. Sim. Eu ainda acredito no papel. Defensor do papel. Porque, não, eu acredito num lugar, assim, se a gente pensar dos últimos 20 anos, mais ou menos, por exemplo, as redes sociais, né? Vamos levar para esse lugar mais acessível para todos os nossos ouvintes. Mas, por exemplo, as nossas fotos que estavam no Orkut, sabe? Esse tipo de coisa. Essas fotos acabaram meio que se perdendo. A gente pode até salvou em algum lugar, mas não foram impressas e elas estão perdidas por aí. E eu acho que o livro também tem esse lugar, assim, de você lê no Kindle e, sei lá, você compra e fica lá na sua biblioteca, né? No Kindle. Sim. Fica lá para sempre, né? Não é deletado nunca, né? Não. Só que o acesso a isso, ele acho que nunca mais vai acontecer, porque eu acho que o livro tem muito de, ele está na tua estante, ou está aqui numa mesa de apoio, de repente você revê ele, você pega, lê mais uma coisinha, volta. Então, acho que tem esse lugar. No Kindle, tu pode sublinhar os trechos, depois é só você pesquisar lá, aparece. Tu acha as coisas assim, uma beleza. Tem lá assim, ó, tu pesquisa a palavra, ele te fala o que é a palavra. Ele é maravilhoso, gente. Não estou tirando. Bezos, contrata. Eu não estou tirando, né? Eu acho que ele tornou acessível. A gente tem um número maior de obras, né? Para quem consegue ler bastante, assim, é maravilhoso. Mas eu acho que o que eu digo é que o livro vai continuar porque ele tem esse outro lugar né, de se você está sem bateria ou se daqui a pouco o Kindle virar uma coisa obsoleta e você resolver não comprar o próximo Getty para leitura, entendeu? Ele vai morrer ali, o que está ali dentro morreu ali. Então, e o livro não, ele vai continuar ou ele vai passar para outra mão, ele é uma coisa que ele fica rodando, né? Ele pode não estar na tua mão, mas ele vai estar rodando também. Os dois são importantes. Ninguém está discutindo isso. Não vamos se brigar por causa disso. Não é sobre isso. Mas, gente, eu acho que é isso. Vou dizer para vocês aqui, né, assim, com exclusividade, que eu estou tentada a colocar esse episódio em vídeo no nosso
canal no YouTube, porque Ih, lá eu vem, eu nem me maquiei. Eu arrotei várias vezes. Que Essa- arrotou, né? Não. Eu nem pus uma maquiagem. Por isso que, não, sério, pessoal. Então tá, ó, eu tentei, eles não deixaram. Agora que Eu acho que a gente eu podia mostrou. estar bem Se tu bonitinho para colocar, Tá vocês. linda, ó. se tu colocar, eu disponibilizo um exemplar do Três Porcos para vocês sortearem para os ouvintes. Fechou. Até fico muda. Ah, não Coloca acredito. pequenininho, É assim, isso coloca que o povo pequenininho. quer. Eu só quero dizer pro Ó, pessoal que eu sou mais bonita do que isso. Eles já Vamos sabem que pensar. você é maravilhosa. Como que a O pessoa comentário vai lembrar? dos pós-faceiros. Esperava mais bonita. Gente, se eu soltar meu cabelo, que eu lavei. Solta. Ai, eu tô acabada, jovem. Isso se arruma para uma foto. Eu tomei a dose de reforço da. Olha lá, ele quer mostrar o quê? Que Ele quer. além de ele- tudo, é linda. É que ele Vai passou bater o no creme. microfone. O creme que eu mandei pro cabelo dele. Só na Ela camomila passa o nesse creme cabelo. dela. Ela Pega- passa o creme Quantos? dela. Quantos litros de camomila? Chega, Ah, me diz tá quando eu bom, tá posso bom. tirar foto. Não posso tirar foto? Mas peraí. você não vai dizer tchau assim pros parceiros hoje? Vou, mas deixa aí Assim, também. A gente tipo, se despede. oi? Olha lá, o Nestor com um Ai, eu não sei, eu sorrisinho. não tô ficando legal. Ah, eu foda-se. Olha lá. Tá, deixa eu fazer Meigas. um coque. Peraí. Tá. Tá ruim, faz um coque. Vamos apelar É? pra Eu essa. tô meia hora parada aqui. Eu Meia hora esperando. desisti Já da vida gastou nesse toda. dia. Vamos lá. Todo mundo fazendo a meiga. Pronto, minha gente. Então é isso, pessoal. Teremos esse conteúdo em áudio e vídeo, contrariando todas as expectativas. Sortearemos, então, na semana em que esse episódio sair, sortearemos uma edição de Três Porcos. Vai ser muito bom, porque a gente vai botar lá, para ser sorteado, tem que curtir o Pós-Fácil, curtir o Nestor, curtir o Labs. Já vamos fazer, entendeu? Aí vamos fazer um bem bolado aí, Bem bolado. segundo. Mas a gente tem que pedir para fazer alguma coisa, escrever alguma coisa, uma frase. Não, né? Não vamos complicar. Não. Das pessoas. Não, Quando senão a complica, gente já tem que não pedir faz autorização para Caixa Econômica. A gente não quer burocracia. Vai ser só curtir nós, o Nestor e o Sorteio. Labs. É bom a gente avisar o Labs, né? Que a gente vai... Carol avisa o Labs. Carol avisa o Labs. E já convida ele aí para vir aqui. Já Que a gente convida vai ele pra sortear? Ele precisa Isso. autorizar? Acho que não, De mas... bom tom, né? De bom tom ele saber, pelo menos. de Né? bom tom. Vou falar desse Tá, foi depois lá vocês se resolvem. Não, fala que o Nestor falou sem querer e agora não tem como editar. Mas é uma edição que eu tenho. Ele me deu alguns exemplares, então é meu, eu posso fazer o que Ele quiser. vai ficar teoricamente. feliz. Ele vai ficar feliz. Ele vai ficar feliz. A gente tá falando dele aqui, ó, 5 minutos. já. É, meu Deus. Então, eu falo como se eu conhecesse o cara, né? Nunca nem vi, mas ok. Então tá, Nestor, muito obrigada, gratidão por você estar com a gente aqui hoje. Eu acho que esse é o episódio mais chique do Postais que a gente já fez, assim, e Gente, mais eu nem sério vim com também. roupa pra isso. Sério? Eu achei que foi um eu tava com episódio medo sério. disso, porque... Eu não esperava Como isso de que- você. Se você soubesse Acho que ia que ser eu fiquei um pouco gravado, meu Deus, eu ia vir aqui, ó, toda montada. Eu Não, fiquei um mas pouco mais sério que o normal. E olha que eu até bebi, né? Mas não Até saí da linha, Guriana. E daí depois manda a receita do drink para a gente colocar na newsletter também, né? Por favor. Tá. E a gente vai colocar Uhum. nas nossas redes sociais as fotos de todas as capas de livro que a gente citou aqui como as que a gente mais gosta. Inclusive Certo. as meia boca. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tá bom, obrigado Mentira, pelo 50 tons de convite. cinza eu não vou pôr, que eu não sou obrigada. Pode falar, Nestor. Não, eu queria agradecer o convite, dizer que é uma experiência participar desse programa. Espero que eu tenha entregado conteúdo, né, gente? Entregou. Dizer que é bem importante vocês fazerem uma vinheta, tipo assim, plantão da Globo, quando vocês podem falar do meu, né, das minhas reclamações. Aqueles, né? Urgente.
O editor que lute. E é isso. É a editora nesse podcast. A editora. Vamos usar o pronome. Correto. Mas foi Obrigado, lindo. gente. Um beijo. Adorei. E é isso, né? É isso. Queria estar falando do quê? Do meu livro favorito, que era o pré-combinado. Você vai vir. Vamos ter um spoiler. O Nestor vai ser convidado para 2 episódios nessa temporada. Olha aí, a meu filho. novidade, eu não sabia. Foi Gente, então convidado. aquele cachê que a gente negociou é duplo, tá? É duplo, É um outro bem bolado, é outro bem bolado. Hoje a gente falou Mas das pro final do capas de ano, livro. né? Isso, aí lá para frente a gente vai chamar ele de novo para falar de lavoura arcaica. Isso? Vamos achar uma data assim que. Tá bom. Data da lavoura. E a gente não tinha, ainda falando em spoiler, a gente ainda não tinha batido bem o martelo sobre o próximo episódio, mas acho que a gente já pode dar essa, né, Carol? Soltar em primeira mão. Não, agora também é uma grande convidada. Temos uma grande convidada para o nosso próximo episódio do Pós-Fácil, que é a nossa amiga jornalista, melhor jornalista de Santa Catarina. Desculpa, outras amigas jornalistas. Desculpa, Brasil. Dagmar. Era esse tipo de apresentação. Não, calma, era esse tipo de apresentação que eu queria. Mas é porque você não ouviu o podcast anterior. Ouvi sim, ouvi. A gente pagou pau para você também. Então, a Dagmara vai estar aqui, a Dagmar Spaltz, para falar de livros e reportagem com a gente no próximo episódio. Estamos muito felizes. E é isso. Até a próxima sexta-feira. Beijos para todas e todos e todos. Beijos, já que é gravado. Tchau. Beijo! Esperava mais bonitos.